da ata. Não havendo discordância, fica dispensada a leitura da ata. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permanecem como se encontra. Aprovada. Comunico recebendo o relatório simplificado de atividades desenvolvidas pela Subsecretaria de Educação, Valorização e Prevenção, referente à formação e capacitação dos profissionais de segurança pública do Rio de Janeiro, enviado pelo secretário de Estado de Segurança Pública, senhor José Mariano Benincá Beltrame. Esse registro também, ainda no expediente. Presidência, ofício, número 100/2016, da liderança do PR, indica o deputado Silas Freire, PR Piauí, para suplente da Comissão Especial destinada a estudar e apresentar propostas de unificação das polícias civis e militares em 26/4/2016. Defiro, publique-se, Eduardo Cunha, presidente. Item 4. Audiência pública. Essa audiência pública atende o requerimento do deputado Vinícius Carvalho. Para iniciarmos a audiência, convido a compor a mesa a senhora Fernanda Mambrini Rodolfo, defensora pública do Estado de Santa Catarina e diretora da Escola Nacional dos Defensores Públicos, representando as defensorias públicas estaduais. Informo que Lúcio Ferreira Guedes, defensor público geral federal interino, e Cláudio Pacheco Prats Lamáquia, presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, justificaram suas ausências em razão de compromissos institucionais previamente assumidos. Esclareço aos senhores parlamentares e à senhora expositora que a reunião está sendo transmitida ao vivo pela internet e sendo gravada para posterior transcrição. Por isso solicito que falem no microfone. A palestrante disporá de 20 minutos, não podendo haver partes. Os deputados interessados em interpelar a palestrante deverão inscrever-se previamente na mesa de apoio da Secretaria. As perguntas serão feitas no final das palestras e deverão restringir-se ao assunto das exposições, formuladas no prazo de 3 minutos, dispondo a palestrante de igual tempo para a resposta. Aos deputados são facultadas a réplica e a tréplica, pelo mesmo prazo. Feitos esses esclarecimentos, daremos início à audiência. Concedo a palavra à senhora Fernanda Mambrini Rodolfo, defensora pública do Estado de Santa Catarina e diretora da Escola Nacional dos Defensores Públicos, ENADEP, representando as defensorias públicas estaduais. Boa tarde. Inicialmente, gostaria de cumprimentar o excelentíssimo deputado delegado Edson Moreira e agradecer o convite, o empenho, a importância dessa comissão, do tema que está sendo discutido, que reflete em vários aspectos, em várias searas da nossa vida, da vida da sociedade. Portanto, externo aqui meu agradecimento e minha parabenização pela iniciativa. Em nome do presidente dessa comissão, cumprimento todos os presentes, a fim de não me estender sem necessidade nessas questões mais formais, até porque quem me conhece sabe que eu não sou muito dada a tais formalidades. Pois bem, senhores, fiquei muito satisfeita com este convite, com a possibilidade de se discutir esse tema, porque, em essência, nos preocupamos muito com os resultados, com as questões na ponta, né, aquelas mais visíveis, sem muitas vezes atentar que algumas mudanças dependem de várias atitudes, de várias mudanças na forma como o nosso Estado está constituído, organizado. Preciso traçar algumas premissas antes de começar a minha fala. Hoje, aqui em nome da Defensoria Pública, que, de acordo com a Constituição Federal, artigo 134, é uma instituição permanente, exerce uma função essencial, a função jurisdicional do Estado, e como expressão e instrumento do regime democrático. Então,
venho aqui falar em nome dos defensores públicos estaduais, que são membros de uma instituição que é instrumento desse regime democrático. Isso deixo bem claro para que se saiba que não há partidos a tomar, não há posições, não há divergências, antagonismos, tá? Quando se fala em uma instituição que tem como objetivo instrumentalizar a democracia e defender direitos humanos. Isso está expresso na Constituição. Então, não há nenhum posicionamento, nenhum ponto de vista que se pretenda expor, a não ser aquele de defesa dos direitos de todos, né? Não só daqueles assistidos pela Defensoria Pública, mas de toda a sociedade. E muitas vezes em questões, em assuntos mais polêmicos, é um pouco difícil fazer essa distinção e esse distanciamento, mas é extremamente necessário, para que não se torne uma feira das vaidades e para que a gente consiga talvez se aproximar daqueles objetivos iniciais. Então, a Defensoria Pública tem como objetivo a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos, a defesa em todos os graus judicial e extrajudicial dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita aos necessitados. E isso passa, sim, pela análise de temas como que é abordado, é discutido, é estudado por esta comissão. Sempre que se deseja uma mudança, e mudanças são necessárias, nós vivemos momentos em que isso se mostra muito claro, nós precisamos quebrar paradigmas, isso é muito difícil. É difícil quebrar paradigmas, é difícil sair do senso comum, é difícil combater aquilo que nos é imposto como algo correto, e sempre foi assim, aquela resposta que muitas vezes a gente ouve, sempre foi assim. Mas isso é imprescindível para que a gente tenha uma democracia efetiva, um Estado democrático de direito. É difícil, às vezes, mexer nessas questões já consagradas, mas toda mudança enseja resistência. E essa resistência deve ser feita, deve ser um combate a ser combatido por aqueles que desejam efetivar direitos, o que certamente é a pretensão de todos os membros desta Casa, de todos os membros do Congresso Nacional. Então, ao falar da unificação das polícias, eu pretendo aqui fazer, sem, lógico, extrapolar os limites da minha área, uma análise jurídica, mas buscando uma racionalidade científica. Nós vemos muitos discursos de pseudociência, com falácias científicas, com argumentos que vendem, e vendem muito bem, senão não estariam postos, não seriam divulgados, mas não são racionais. Uma dessas situações se dá com o casuísmo, quando são apresentados casos e, em vez de tratar a questão de uma forma geral, isso é muito comum com direito e moral, se abordam casos específicos. O tema que se está discutindo hoje é que permite a argumentação casuísta. Mas não é isso que se pretende. Se pretende fugir dessas falácias, fugir dessa pseudociência e trazer uma certa racionalidade a esse cenário. Pois bem, senhores, ao falar em unificação das polícias, nós passamos por diversos aspectos, por diversos vieses. Vários temas são apontados como necessários e imprescindíveis para que essa unificação seja feita, e a depender dos estudos, e não adentrando aqui em nenhum projeto específico, mas de estudos formulados, apontam 3 pilares ou até mais pilares dessa unificação. Não que não seja possível ou que não seja necessário, mas nós não precisamos tratar de todos como obrigatoriamente concomitantes. Como se, por exemplo, quando se fala em unificação das polícias, é muito comum se falar em desmilitarização. Também se fala em ciclo completo. Mas pode haver a desmilitarização sem haver o ciclo completo?
pode haver o ciclo completo sem haver a unificação das polícias? Isso é algo que se precisa vislumbrar. Não se pode evitar ou usar como argumento para deixar de progredir, para deixar de avançar, o receio, às vezes, em relação a um tópico, em relação a um aspecto, quando é possível avançar em relação a tantos outros. Tá? E por isso, eu inicio por uma abordagem global, mas que passa necessariamente pela questão da desmilitarização, que acho essencial, apesar de extremamente polêmica, e se sabe disso, mas é algo que não se pode deixar de enfrentar em um Brasil que tem uma democracia ou uma pretensa luta pela efetividade, pela efetivação de uma democracia há tão pouco tempo, mas ainda tem resquícios de uma militarização. Então, nós temos militares e sem qualquer, lembrando, sem pessoalizar, sem qualquer crítica específica às polícias militares, mas nós temos treinamentos militares para lidar com civis. O que é algo inexplicável em boa parte dos ordenamentos jurídicos dos países. É muito difícil compreender essa realidade. E o próprio argumento que muitas vezes se vê, tanto em relatórios quanto em comentários na página, inclusive da própria Câmara, a respeito da inexistência de uma reserva para o Exército Brasileiro, caso houvesse essa desmilitarização, demonstra ainda mais o que eu pretendo dizer. Nós temos a ideia de um treinamento militar, tanto que se tem essa ideia de uma reserva para o Exército Brasileiro, lidando com civis. Volto a falar, até porque imagino que isso sempre seja aventado, não podemos tratar de casos específicos, podemos pegar casos específicos em que a Polícia Militar tem atitudes excelentes, exemplares, mas isso não é o que se pretende quando se quer obter um resultado científico. A gente tem que tratar o global, os conceitos e as próprias estatísticas. Não decorrente apenas da militarização, mas da forma como está hoje instituída a segurança pública brasileira, se verifica que algo está errado. Nós temos um índice de letalidade altíssimo e uma letalidade seletiva. Os relatórios que são apresentados tanto pelas entidades, pelas organizações da sociedade civil, e há inúmeros relatórios nesse sentido, como dessa própria casa, que foi concluída a CPI no ano passado, demonstram isso. Então, algo está errado e precisa ser feito. Existem fórmulas prontas? Não existem. Se existissem, nós estaríamos aqui todos discutindo. Não há um caminho perfeito, exato a ser seguido. Mas esse que se segue hoje não funciona. E o início de mudanças, ainda que pequenas, ainda que passo a passo, ele precisa existir até para que se possa ver o que funciona, o que não funciona, e tentar dar uma resposta à sociedade brasileira que demanda mais prestação social do que punição. E do jeito como está instalada, como está construída, como está sistematizada a segurança pública brasileira, o braço estatal que se vê, em regra, é o da punição. E uma punição não em conformidade com a lei, lamentavelmente. Portanto, esse ranço do período ditatorial que ainda nos é visto por muitos de nós como algo normal, natural, porque crescemos nessas circunstâncias, é um dos paradigmas que precisa sim ser quebrado. Isso não enseja necessariamente, por exemplo, a questão da aceitação do ciclo completo. Esse é um outro tópico que poderia ser analisado após uma desmilitarização, ou mesmo independente dessa circunstância.
O que eu saliento é que nós não podemos nos furtar desta causa ao argumento de um ou outro ponto ainda não estar bem claro, ainda não ser bem aceito, como também o é a questão da carreira única. E daí nós entramos também não falo isso como uma crítica, mas entramos também na questão do corporativismo. Digo, não falo como uma crítica porque não é, isso é natural, isso em todas as carreiras vai haver, a gente fala em carreira única, é evidente que vai haver discussão, mas não se pode impedir um avanço para que essa discussão seja feita. O Brasil precisa dessas respostas, nós temos uma guerra, se fala muito em guerra civil, temos uma guerra civil. Mas qual é a nossa guerra civil? Nós selecionamos guerras, sempre. Isso é a ideia de inimigo no direito penal, de uma perspectiva sempre punitiva e uma política criminal voltada para exterminar determinados personagens, seja o estrangeiro, sejam as bruxas, os comunistas, as drogas. Acho que agora a gente está caminhando num sentido de superar as drogas, mas quais serão os próximos inimigos? Contra quem será a próxima guerra? Quem garante que um de nós não vai ser classificado como inimigo? Porque nós sempre vemos o outro nessas circunstâncias. Então, hoje nós temos essa guerra às drogas e falamos muito em guerra civil e é necessário combater este combate, né, parafraseando Dom Quixote. Mas será que se está combatendo um bom combate? Tem uma frase de Bertolt Brecht que diz: do rio que tudo arrasta se diz que é violento, mas ninguém diz violentas as margens que o comprimem. Será que nós não precisamos mexer nessas margens? Será que não são as margens que estão comprimindo esse rio? Será que as margens estão adequadas ao rio que nós pretendemos navegar? Qual é a guerra? Eu acho essa expressão lamentável, até porque nós falamos sempre com estatísticas e há muito tempo já se diz, quando uma pessoa não vai parar nas estatísticas, as estatísticas não me servem de nada. E mesmo assim as nossas estatísticas são muito tristes, são altíssimas. Imagina se elas fossem corretas. O fato é que precisamos mexer, precisamos lidar com isso, precisamos enfrentar essas questões, buscar uma resposta para a sociedade. Na CPI que eu mencionei antes, referente aos homicídios de jovens negros e pobres, dessa Câmara dos Deputados, de 2015, no item 16, se tratou do aperfeiçoamento das forças de segurança pública. E esse, inclusive, é um dos tópicos, além de vários outros tão polêmicos quanto, ou até mais polêmicos, autos de resistência, redução da maioridade penal, enfim. Mas, não, sem querer polemizar ainda mais, o que já é espinhoso, digamos assim, mas para contextualizar, lá mesmo está exposto que a cultura da violência, o desamparo do Estado, tem esse resultado. Mas deve ser por meio de outras políticas públicas, de educação, isso também está no relatório, lógico, inclusive meu estado de origem, Santa Catarina, é citado. É evidente que sim, mas só isso, especialmente agora, na situação em que nos encontramos, não soluciona, e não podemos permitir que as violações de direitos persistam. O que é difícil muitas vezes se vislumbrar todos como pessoas com direitos, né? E tantas vezes quando se fala em direitos humanos, mas os direitos humanos da vítima, é lógico, a vítima tinha direitos humanos, mas a partir de que momento a gente rasga a Constituição e diz que o réu para de ter? Ou que alguém em uma situação de maior vulnerabilidade deixa de ter um direito de ir e vir e pode ser parado a qualquer momento e pode ser abordado em situação extremamente constrangedora e pode ser humilhado em frente à sua residência. Vai resolver tudo
especificamente o tópico da descriminalização, que é o que eu... Perdão, da desmilitarização, que é o que eu estou enfatizando, é evidente que não. Né? Além de não se saber, como eu disse, qual é a solução para isso, a questão de segurança pública e da violência passa por caminhos muito mais longos e certamente muito mais difíceis, mas caminhos que precisam ser trilhados. E que precisa haver um início deste caminhar. Senhores, ainda que seja assim, muito difícil tratar dessas questões em que existe uma resistência, em que existe uma forte tradição e uma cultura de ausência de mudança, de virada de teorias, acredito sinceramente que este é o espaço para isso. Que de reuniões, de audiências públicas como as que estão ocorrendo, como as que certamente ainda irão ocorrer, podem advir relatórios extremamente produtivos e que ensejem a aprovação de alterações de leis, até mesmo da Constituição, que permitam essas mudanças. É um tema que traz muitos desdobramentos, mas gostaria de inicialmente fazer esse apanhado geral, me colocando à disposição para quaisquer esclarecimentos depois. Eu agradeço a atenção. Terminada a exposição, vou passar a palavra ao relator. Obrigado, presidente. Doutora Fernanda, obrigado pela sua exposição e a sua vinda a esta comissão. Como bem disse Vossa Senhoria, nós estamos fazendo esse apanhado, ouvindo, para juntamente buscarmos um ponto de convergência, a despeito do que nós já temos visto por parte das instituições de segurança. Existe um ponto em comum. Todos reconhecem que tem que ser feito alguma coisa. Todos sabem que do jeito que está não pode mais continuar. E essa questão, o processo de transformação, é um processo de médio para longo prazo. Enquanto nós não tomarmos a iniciativa, não tivermos ações efetivas buscando esse resultado de médio e longo prazo, vamos continuar tendo desfechos como esse que nós tivemos do relatório da CPI de homicídio de jovens negros. Essa é uma realidade que nós não podemos fugir. A despeito, eu não sou policial, nem civil, nem militar, tanto que a minha posição como relator desta comissão de estudo é de total imparcialidade, buscando o bem comum, e buscando esse ponto de convergência. Nós entendemos que a exposição da instituição Polícia Militar no enfrentamento constante por sua própria atividade dá um resultado muito maior com relação às questões de letalidade. Infelizmente, esse confronto dessa instituição com a criminalidade, ela faz com que haja esse aumento desses números. Não estou entrando em mérito algum no tocante, isso é uma exposição bem ampla. Nós agora, semana que vem, estaremos na Alemanha. Essa comissão nos autorizou, juntamente com a presidência desta casa. Vou com o deputado Capitão Augusto, mais o consultor Eduardo desta comissão, para podermos conhecer um pouco sobre o trabalho que é feito na Força de Segurança da Alemanha, que é um país também federado, em que tem vários estados, e as forças de segurança são também comandadas por esse estado. Então nós vamos conhecer um pouco. Não que o que é feito na Alemanha vai servir para nós, não é isso.
mas nós temos que aprender um pouco de como eles fizeram para procurarmos buscar aqui, para a nossa cultura, para o nosso povo, para o nosso ordenamento, buscar essas convergências, pincelar aquilo que é efetivo e eficaz em outros lugares, para que nós aqui possamos sair de dentro da nossa caixa, muitas vezes em que olhamos para nós mesmos, né, em detrimento de uma sociedade que clama uma transformação nossa. Mas nós, quanto instituição e força de segurança, não observamos esse detalhe. Abrir mão de alguns benefícios, logicamente, ambos devem fazê-lo, que é como um casamento. Não há quem se case e queira, após casado, levar a vida de solteiro. Não vai dar certo, está fadado ao fracasso. Então, esse trabalho, essa análise que nós fazemos nesse período que já estamos ouvindo vários atores que fazem parte da segurança pública, nós observamos o ponto nevrálgico, exatamente o não perder espaço, não perder posicionamento, não perder prerrogativas. Então, nós estamos ouvindo e as colocações de Vossa Senhoria muito nos traz essa reflexão de que a sociedade civil, ela precisa que nós, aqui como representantes do povo, possamos ter essa sensibilidade, né, de, se for preciso, abrirmos mão do que temos para buscar algo que seja muito maior, ainda que não consigamos ver, né, a curto prazo, mas temos que dar um voto de confiança para que, médio e longo prazo, possamos tornar isso como realidade. Por isso, quero parabenizar e agradecer a presença da senhora aqui conosco. Obrigado. Subtenente Gonzaga. Senhor presidente, prezado relator, doutora Fernanda, eu sou também integrante desta comissão, sou policial militar e, infelizmente, não pude ouvir a exposição da senhora, quero ter acesso posteriormente, mas eu vejo que a discussão da unificação da Polícia Civil e da Polícia Militar, em hipótese alguma, ela pode ser dissociada de uma discussão de uma reforma de todo o sistema de segurança pública e de justiça criminal no Brasil. Algo que tem incomodado a toda a sociedade é o alto índice de criminalidade no Brasil, de homicídios, que o mapa da violência referente a 2014 dá conta de 59.600 mortes, homicídios, e uma quantidade inadmissível de crimes contra o patrimônio. Quer dizer, a violência chegou em todo o território nacional. Eu sou de uma região, sou da zona rural do município de Minas Gerais, em que estamos vivenciando lá na roça, lá na lavoura, e não são grandes fazendeiros, não. São pequenos proprietários que estão sendo vítimas da violência e que não há uma resposta do Estado, nem do ponto de vista da prevenção e muito menos da elucidação desses crimes, da identificação dos responsáveis, ou seja, sem condições de estabelecer autoria e materialidade para que a justiça possa trabalhar. Então, esse debate eu venho acompanhando há um tempo e o tema está colocado também em outros ambientes, né? Só o ano passado a CCJ fez nada menos que 12 seminários, inclusive um em Santa Catarina, discutindo esse mesmo tema sob outro enfoque, né? Enquanto que nós estamos discutindo a eficiência e eficácia da ação das polícias civis e militares, na proposta que a CCJ trabalhou, é uma discussão do sistema como um todo, onde a Polícia Civil e Militar são duas instituições que integram o sistema e não como as duas focadas, como é a proposta dessa comissão. Mas não tem como dissociar um raciocínio do outro, uma preocupação da outra. Então, eu estou naquele campo de pessoas que entendem que há necessidade de uma reforma, né, usando a expressão que eu aprendi com o professor Luiz Eduardo Soares, de criar uma nova arquitetura para a segurança pública no Brasil, que não leve em conta apenas a existência
de duas instituições, Polícia Militar e Polícia Civil, mas que levem em consideração a realidade hoje de Guarda Municipal, a realidade hoje do sistema prisional, que levem em consideração a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, as polícias militares, os agentes de trânsito que foram para o artigo 144 da Constituição como polícia também. Então, nós estamos fazendo esse esforço de, ao discutir a necessidade da unificação, tem apontado que nós temos um problema de eficiência e eficácia. E que a eficiência e eficácia, tanto na prevenção quanto na investigação, na elucidação de crime, ela não se resume nessa pauta de unificação de dois órgãos, na medida que nós temos vários outros desse sistema, né? E que naturalmente vai impactar no Poder Judiciário, vai impactar no Ministério Público, vai impactar no sistema prisional, mas não podemos ignorar a deficiência do Estado na ação de prevenção e de elucidação de crimes, que é uma competência das polícias. Então, temos que discutir todo o sistema, toda a arquitetura, né? E nessa discussão não conseguimos ver como prescindir de uma coordenação central via o Ministério da Segurança Pública. O Ministério da Justiça, que tem a responsabilidade da segurança pública no Brasil, não tem competência de executar a segurança pública no território nacional. Tem duas polícias orgânicas e que não comunicam com as polícias estaduais e muito menos com as polícias municipais, com as guardas municipais, né? Que tem um departamento penitenciário apenas do plano federal, mas não dialoga com os estados. Então, nós temos um problema de gestão, né? E que, a mim me parece que temos que levar em conta a organização desse sistema, que passaria por uma centralização das políticas via o Ministério da Segurança Pública, né? Tem o deputado Major Olímpio que sempre está falando, né? O Ministério é como um pato, né? Sabe nadar, sabe voar, sabe andar, mas faz tudo muito mal, entendeu? E que o Ministério da Justiça também, com tanta responsabilidade, com tantas políticas, com tantas secretarias, e sem a condição de executar efetivamente a prevenção da segurança, as políticas de segurança pública no Estado e município, fica extremamente impotente, né? E não é a prioridade, não é a prioridade. Então, assim, eu quero, apesar de não ter tido a oportunidade de ouvir a senhora, mas deixar aqui também essas nossas contribuições, no sentido de que a discussão da unificação ela é extremamente importante, mas ela não pode ser dissociada de uma demanda que é muito maior e vai além do questionamento das polícias civis e militares. E dizer que, como policial militar e como militante que sou, né, de representação de trabalhadores, eu diria que pela primeira vez o conjunto dos trabalhadores da segurança pública, na Polícia Militar, na Polícia Civil, na Polícia Federal, Rodoviária Federal, trouxemos e admitimos fazer esse debate aqui numa perspectiva de segurança pública e não numa perspectiva corporativista, defender interesse. Nós chegamos à conclusão que ou nós teremos a coragem de fazer uma discussão da segurança pública ou nós vamos nos perder, inclusive, no debate de reivindicações legítimas corporativas. Então, nós estamos conseguindo fazer esse debate dissociado dessa reivindicação, que é justa, mas, às vezes, desfocada do debate da segurança pública que está colocado nessa casa aqui. Obrigado. Pedro Rocha. Falar? Senhor presidente, agradeço a oportunidade, mas dizer que esta comissão especial ela tem um trabalho muito grande em buscar um modelo adequado para o Brasil, tendo em vista que hoje o país sofre muito com a questão da segurança. Não há dúvida nenhuma com relação a isso. Vejo que outros países estão mais adiantados na questão do sistema de segurança e nós temos que encontrar um modelo que seja adequado para este país e que venha a trazer mais tranquilidade para as famílias brasileiras e também um trabalho que seja um trabalho com um custo que seja possível que o erário dos estados e da União possa bancar. Portanto, eu quero parabenizar os membros desta comissão por estar buscando um modelo adequado para o nosso país.
só vou pôr em votação. Aqui, a senhora falou sobre o número de mortos no confronto com as polícias. Sim. Parece que na base de seletividade. E também com relação a senhora focou da desmilitarização das polícias. Como que a senhora vê isso? Como seria na concepção da Defensoria Pública e da senhora esses dois enfoques feitos aqui agora, a desmilitarização e também o número de mortos que está tendo hoje no Brasil inteiro? Principalmente porque fala da legislação ou a maior orientação dos órgãos de segurança pública? Como seria isso? Perdão. Uma coisa decorre da outra, são indissociáveis nessas circunstâncias. Eu mencionei a questão da letalidade, até aproveito um gancho da colocação do relator a respeito do enfrentamento, que lógico, né, traria números mais altos por estarem os policiais militares diariamente nessas circunstâncias. Isso é evidente, não se tem como negar, mas todos os relatórios, daí eu faço menção aos relatórios, aos números, depois eu posso até apontar quais especificamente, para não ficar aqui falando de uma forma tão abstrata, mas demonstram que não se trata só do enfrentamento, mas de um treinamento militar, um treinamento para o confronto, lidando com civis, ou seja, lidando com a população, lidando com pessoas que muitas vezes nem mesmo são autores de crimes ou como se acredita ser. Estou dizendo que é má fé necessariamente? Não, é a orientação, só que essa orientação decorre da nossa legislação, decorre da nossa Constituição. Nós temos um treinamento militar para lidar com civis, nós temos um treinamento de guerra para ser uma força reserva do Exército para lidar com gente simples, com gente que muitas vezes sai correndo quando vê a polícia porque se assusta e não porque está necessariamente carregando alguma substância entorpecente, por exemplo. E falo isso pela experiência da atuação como defensora pública, porque nós lidamos ali, apesar de haver vários tipos de vulnerabilidade, em regra, a vulnerabilidade dos assistidos da Defensoria Pública é a vulnerabilidade financeira. Então, são aquelas pessoas mais carentes, financeiramente desprovidas, que vão buscar o auxílio ou cujos processos já aportam diretamente à Defensoria Pública. E nessas circunstâncias se verifica, sim, não só a letalidade, mas essa seletividade da letalidade e agravada por essa militarização, e isso consta dos relatórios, inclusive da Anistia, o relatório feito aqui no Rio de Janeiro. Os números, apesar de ainda não serem suficientes, porque nós sabemos até o que eu coloquei antes da estatística, mas já apontam isso. Além disso, a questão da reestruturação, eu concordo plenamente, a questão da reestruturação é muito mais ampla, mas cientes e sendo bem realista de que existe uma dificuldade muito grande de se dar um passo, quanto mais se mudar tudo de uma vez, eu acho que a gente tem que começar com o passo que é mais necessário nesse momento, que demonstra maior violação de direitos do povo brasileiro. E com todo o respeito que eu tenho pela polícia militar, mas acho que a militarização da polícia, de um órgão de segurança pública interno, não é admissível em um Estado democrático de direito, que não é militar, não é compatível. E é uma das falácias, até que eu tinha apontado antes, é aquela ideia de onde tem polícia na rua tem segurança pública. Não. Infelizmente não é assim. Se fosse assim, era só colocar policiais em determinados pontos, estaria resolvido. Não é assim que funciona, não é só polícia, segurança pública vai muito além da polícia, segurança pública é uma questão, lógico, que inicia já em outras esferas, mas dentro da própria estrutura, não é só ter policial nas ruas, várias circunstâncias são bastante visíveis no Brasil com relação a isso.
E nós não podemos imaginar que isso seja a solução ou um sinônimo de efetividade, de eficiência ou de eficácia, né, que é o que se pretende. Há um problema de gestão, sim. Esse problema de gestão pode persistir em qualquer tipo, em qualquer modelo que se criar, se não se pretender trazer efetividade e não letalidade, né? A gente distinguir isso, reconhecer que os cidadãos, em uma situação de prática de um ato criminoso, também têm direitos, isso também faz parte da efetividade. Tudo isso é necessário e pode ocorrer em qualquer modelo. Acho que isso a gente não tem como afastar, assim como abusos podem ocorrer em qualquer modelo. Agora, há situações específicas que já foram reconhecidas que dão um ensejo a essa circunstância. Concordo plenamente, a reestruturação de segurança pública, esses outros tópicos são indissociáveis, mas a sua colocação, deputado, com relação a que a preocupação e o raciocínio são indissociáveis, foi perfeita. O raciocínio sim, a preocupação é indissociável, mas os passos que vão ser dados não são, na minha opinião. E eu acho que tudo isso está diretamente ligado à sua pergunta a respeito da desmilitarização, da letalidade. Acho que teria, sim, uma repercussão direta, como disse, não solucionaria imediatamente, mas poderia contribuir, e daí seriam, lógico, deveriam ser adotadas várias outras medidas, inclusive de treinamento, de capacitação, voltada para a preservação de direitos e direitos também dos policiais, porque quando esses policiais militares são mandados a essa guerra, não são só as pessoas que, em tese, eles vão colocar em risco, falar assim, são eles, né? Eu sou realista com relação a isso também, então é proteger a todos nessas circunstâncias, não quero tratar aqui, demonizar ninguém, muito longe disso, é proteger todos como sujeitos de direitos, simplesmente isso. Permita, presidente. Pois não. Eu obviamente que, estando conhecendo a senhora agora, não vou nem fazer um esforço de não ser nem delicado com relação às minhas observações. Então, já peço... Eu tenho insistido, e eu tenho a grande responsabilidade aqui, com o policial militar, inclusive, de estar fazendo debate em relação da competência técnica ou não da formação dos policiais militares para atuar no Estado democrático de direito que nós queremos. Eu fico muito tranquilo para fazer algumas observações, principalmente no que diz respeito à doutrina em cima da qual se formam os policiais militares hoje. Então, eu sou de Minas Gerais, posso falar com muita tranquilidade. Primeiro que a matriz curricular vem sendo trabalhada a nível nacional via Senasp, já com integrantes de vários estados e um esforço de pacificar, de termos uma grade curricular, uma matriz curricular nacional, que leva em conta a necessidade de uma polícia atuando numa sociedade democrática, né? Falo com muita tranquilidade das doutrinas em cima das quais são formados policiais militares em Minas Gerais, né, onde é o estado que eu posso falar com mais tranquilidade. Eu tenho muito claro, doutora Fernanda, que a violência policial é um reflexo da violência do Estado. E apenas para ilustrar, o esforço de ilustrar, em Minas Gerais, doutor Edson Moreira sabe, acompanhou desde o início, a partir de uma CPI carcerária em 97, 98, aprovou-se uma lei em Minas em que o sistema prisional todo iria passar para, naquela época, para a Secretaria de Interior e Justiça e hoje é para a Secretaria de Estado e Defesa Social. Portanto, durante uns 6, 7 anos, houve um esforço e todo o sistema prisional deixou de ser, a gestão deixou de ser feita pela Polícia Civil e pela Polícia Militar, que tinha dado do controle da segurança externa. E na CPI carcerária, discutiu-se a questão da violência no interior do sistema prisional, inclusive em Minas Gerais. E eu levantei a questão, se em Minas Gerais tinha reduzido ou tinha acabado a violência do interior dos presídios. E a resposta, não acabou, pelo contrário, está intenso. Isso me deu um dado, olha, então lá não tem polícia. Então, de certa forma, corrobora a minha afirmação de que a violência é um componente do Estado, é um componente dessa realidade.
A militarização, por mais que a Polícia Militar seja, obviamente, traga no nome o militarismo, mas as nossas instituições são militarizadas, né? Na sua formação, na sua organização. A Polícia Civil a Polícia Federal Ela tem esse componente militar do ponto de vista da sua essência, do exercício da sua gênese, né? Muito embora somos nós os militares. E a questão da letalidade, se tirar a Polícia Militar da rua hoje, colocar a Polícia Civil, colocar a Guarda Municipal, com esse nível de violência, com essa estrutura de violência que nós temos e de segurança que o Estado dispõe, quem estiver lá, nessa realidade, vai ter que enfrentar o confronto e o risco da morte vai ser iminente, tanto da letalidade cometida pelo policial e quando ele é vítima. Então, nós temos uma realidade em que essa letalidade não está associada necessariamente, ou exclusivamente, pelo menos, à questão dessa formação militarizada. E, por exemplo, quando nós falamos da desmilitarização como pressuposto de humanização das polícias, também questionamos. A Comissão da Verdade colocou no seu relatório o indicativo da desmilitarização das polícias militares no Brasil. E tivemos a oportunidade de ouvir uma apresentação da comissão, lá no Ministério da Justiça. E aí eu perguntei, mas vocês fizeram todo o trabalho da Comissão da Verdade e essa discussão não está no bojo do relatório, ela surge apenas como sugestão. Quer dizer, os depoimentos não apontaram para isso. No entanto, o relatório aponta. Olha só, de onde vocês tiraram isso? Nós tivemos uma pressão externa que entendeu que o relatório era um bom momento para sugerir a desmilitarização. Ou seja, a condição, né, a realidade das polícias militares de hoje não corresponde àquilo que a Comissão da Verdade estava apurando, que eram fatos de 30 anos atrás, mas que uma das consequências é propor a desmilitarização hoje. Então não tinha relação, isso é expressão do próprio presidente à época. Então, assim, eu acho que o grande desafio que nós temos é fazer esse debate, sim, mas tem muita clareza. A violência, ela é uma violência, é um componente do poder. É um componente do poder. E até porque nós temos pesquisa sobre isso. Fator gerador de violência. O poder apareceu em primeiro lugar como fator gerador de violência. E, no caso das polícias militares, estão na rua. Substitui a polícia militar de hoje, coloca lá a Polícia Civil, coloca a Polícia Rodoviária Federal, coloca a Federal, que é esse ambiente de violência que terão que enfrentar. E por isso que nós insistimos que a questão não está presa à formação dos militares de hoje, dos policiais militares de hoje. Está presa toda uma dinâmica, todo um sistema de um Estado brasileiro que, infelizmente, ao longo do tempo, alimenta isso de uma violência crescente em que a vitimização, ela não tem como negar. E são números insustentáveis. 60 mil mortes por ano. Só policiais militares em 2016, até 29 de fevereiro desse ano, tínhamos catalogados 116 policiais mortos. Policiais civis, policiais militares, enfim, no Brasil. 116. Até 29. Nós temos uma entidade aí, chamada UPB, que vem catalogando isso, e eu estou aqui com os dados de 29 de fevereiro desse ano. Óbitos e aqueles que sofrem acidentes ficam lá em estado de não poder mais trabalhar. Exatamente. Nós não temos esses dados para serem trabalhados. Inclusive, eu estou propondo, até numa legislação interna, aqui no projeto de lei, e lá em Minas Gerais, que seja obrigatório informar no registro, porque se nós for buscar hoje uma estatística de policiais lesionados em serviço ou em razão do serviço, nós não temos, sequer temos o de morte. Tanto é que essa é uma estatística que nós temos que agora acompanhar a imprensa para poder fazer o registro. Uma entidade nossa de classe que está fazendo, porque o Estado não tem isso catalogado. Nós temos das mortes como um todo, mas não tem isso catalogado. Assim como não tem também, o mapa da violência aponta, o número exato da letalidade causada por policiais. Então nós temos que trabalhar os números concretos, inclusive a letalidade dos policiais também. Mas não tem esse número de policiais lesionados em serviço, em razão do serviço. Não temos, infelizmente. Presidente. Pois não. Eu vou ter que sair para um outro compromisso agora, né? Eu quero só fazer mais uma consideração, doutora. Eu, quando adolescente, década de 70, lá onde nós morávamos no Rio de Janeiro, na comunidade chamada Pombal de Pescadora, me lembro que naquela época, quando se via uma polícia, seja civil ou militar à época, os marginais que existiam lá, que eram conhecidos como os maconheiros da época, nenhum deles ficavam para enfrentamento com a polícia. A polícia chegava na boca da favela,
todos eles corriam. Hoje não é assim. Volto a dizer, eu não estou fazendo nenhum tipo de ilação, apenas fazendo conjectura no sentido de expor o que nós temos visto. Também no Rio de Janeiro, tive a oportunidade de conhecer vários policiais, tanto militares quanto civis, e eu perguntava a eles se eles tinham curso de formação periódica. Grande parte dos policiais no Rio de Janeiro que eu conversei, não sei se a realidade é essa, eu estou fora do Rio de Janeiro desde 2011, é que eles só tiveram treinamento, Gonzaga, quando estavam na escola de formação. Saíram da escola de formação, foram para a rua, 5, 10, 15, 20 anos, sem ter nenhum tipo de reciclagem. Outra consideração que eu faço. Tivemos há pouco tempo um noticiário em que bandidos assaltaram um carro forte em São Paulo e eles com armas, fuzis .50 para poder blindar, furar a blindagem do carro forte. Tive casos também, conhecimento no Rio de Janeiro, período que eu estava lá. Nós temos lá um batalhão de vias especiais que atua em toda a Avenida Brasil, que sai do Caju até Santa Cruz. 60 quilômetros de via, que passam na frente de várias favelas, desde lá do centro, Zona Leopoldina, até a Zona Oeste. Esse batalhão de vias especiais são policiais que têm um armamento diferenciado, até pela via que eles passam. Quantas vezes ouvi casos em que eles tiveram que se evadir do local por conta do enfrentamento com os marginais, eles não tinham condição, poderio bélico para competir com esses marginais. Então nós temos que, como foi bem dito pelo Gonzaga, pelo próprio Edson e por Vossa Senhoria também, essa questão nossa de desmilitarização, ciclo completo, unificação, é uma questão do sistema de segurança pública do nosso país que não funciona. Nós não temos sequer uma política pública de segurança. A Constituição manda nós criarmos, e até hoje não foi criada. Nós temos essa fronteira extensa do nosso país que entra o que quer, principalmente armas de grande poderio bélico. Ou seja, embora não gostem de se confessar, mas nós temos uma situação de guerra civil no nosso país. Eu não estou falando confronto de polícia com marginais. Eu estou falando que as pessoas que andam nas ruas, elas não precisam ver policiais para se sentirem seguras. Elas mesmo vendo policiais, elas estão inseguras. A sensação de insegurança, ela está dentro da pessoa. Hoje em dia, as pessoas de bem, elas têm que se fechar dentro de casa com grades para se sentirem um pouquinho seguras, mas nem isso está acontecendo. Ou seja, o nosso enfrentamento aqui, ele vai muito além do que ciclo completo, do que unificação, do que desmilitarização. Nós temos que trabalhar, presidente, aqui nessa comissão de estudo, a segurança pública como um todo. Não adianta nós fecharmos aqui a questão do ralo para que não saia, né, a água, enquanto nós estamos deixando a torneira aberta para encher a pia. Vai transbordar. A questão de segurança, ela tem que ser tratada desde a esfera federal, envolvimento de todo o aparato federal, tanto Polícia Federal, Rodoviária Federal, seja qual for a esfera, para que possamos, de fato, se vamos fechar aqui embaixo, para que esses índices possam ser diminuídos, é o que nós queremos, mas, por sua vez, a parte de cima tem que fazer a parte dela também, para que não deixe que armas como essa entrem para a rua e fiquem no meio da rua. E quem é que vai enfrentar essas situações? Qual de nós, cidadãos? Como eu disse no início, eu não sou policial, mas nós fazemos um tipo de treinamento em que nós temos a percepção da segurança, embora não precise andar armado para tal. Mas as pessoas comuns não têm essa percepção.
As pessoas comuns, elas sequer sabem o que está acontecendo. E quando vê, já é tarde. Nós vemos os noticiários a respeito de bala perdida. Quem foi que deu o tiro? O policial, me corrija, desculpe, Gonzaga, me corrija, Gonzaga, você que é policial, já esteve na frente de atuação, como o próprio Edson mesmo. Vocês, quando vão dar qualquer tiro, vocês ficam preocupados quem é que está em volta. Mas marginal não tem isso. Eles atiram para poder atingir, seja os policiais, ou seja, atingir o Estado, que está personificado por esses profissionais, e não quer saber das pessoas que estão à volta. E vocês, por sua vez, a força de segurança, antes de atirar contra esse indivíduo, tem que pensar 300 vezes em fração de segundos. Né? Então, a coisa é muito mais complexa do que tudo que nós já temos falado e temos visto e ouvido. Mas é esse encontro de conhecimento, né? Essas pesquisas que se tem, para que nós possamos buscar esse ponto de convergência para uma solução, uma medida efetiva, uma ação efetiva. Tem que ter ação efetiva? Tem. Mas o resultado vai vir lá para 10, 20 anos, para que nosso Estado possa, o Estado que eu digo o país, possa ter aí, fato, o resultado que nós estamos começando a construir agora. Peço mais uma vez desculpas, agradeço, né, a doutora por sua presença, e eu tenho que ir agora para um outro compromisso. Obrigado, presidente. Pelo menos, relator, nós estamos discutindo essa questão. Isso é importante. Antes, nem se discutia isso. E estamos procurando encontrar subsídios para melhorar a segurança pública no nosso país, seja de um lado, seja do outro. Isso a população pode contar. E nessa legislação, sei que a legislação é paternalista, nós aprovamos o ano passado o crime hediondo para assassinatos de policiais. Em São Paulo e Minas Gerais. Em Minas Gerais se mata um policial por dia. Em São Paulo está se matando 2 por dia. Rio de Janeiro se fala. Por aí vai. Quer dizer, nós estamos discutindo agora a legislação processual penal de todos, inclusive as leis penais extravagantes. Então vamos lá. Aproveita, doutora, já responda as perguntas e já faz as considerações finais para a gente encerrar esse ciclo aí. Bom, eu gostaria de iniciar essa minha última fala retomando a ideia de casuísmo, porque eu acho realmente muito perigoso, muito embora às vezes seja conveniente, tratar determinados casos, determinadas situações e usar como modelo. Poderia, por exemplo, tratar aqui também da gratificação faroeste que havia no Rio de Janeiro na década de 90, referente à própria letalidade da polícia militar, ou de um livro cujo nome não vou citar porque o nome eu acho que é um pouco ofensivo, mas que é de um policial militar condenado por crimes praticados do Rio de Janeiro, que também relata vários fatos. Mas não é isso, são casos. Né? A gente tem que lidar com algo muito maior do que situações específicas. Inclusive com a situação do estabelecimento prisional, que foi mencionado por Vossa Excelência, deputado. E daí, com relação a esse estabelecimento, chamo a atenção acredito até que tenha sido lançado um filme novo recentemente sobre esse tema, muito embora já tenha tido vários a respeito, sobre a experiência da prisão de Stanford, que foi do professor, acho que é Zimbardo o nome dele, na Universidade de Stanford, que fez na década de 70 um experimento com os alunos dividindo em presos e guardas, e demonstrou aquilo que depois, muito no futuro, e essa expressão que ele usa, não quero de forma alguma aplicar aqui, mas que ele chamou o que aconteceu lá, que foram circunstâncias específicas, de efeito Lúcifer, de tão divididas que ficaram as situações. Então, eu acho que a questão de estabelecimento prisional é bastante peculiar, ainda que seja para a gente tratar de uma forma assim casuística. Realmente não se tem como afirmar se esse nível de violência persistiria se hoje, por exemplo, a Polícia Civil fizesse as vezes da Polícia Militar. Uma suposição, não é isso, nem isso que se propõe. No entanto, a gente tem uma resposta, que como é hoje não funciona. Então, não é por não saber e por imaginar e por pensar, por cogitar que talvez pudesse persistir essa situação,
ou por saber, por ter conhecimento que outros fatos são extremamente relevantes, né, e contribuem para esse resultado, positivo ou negativo, que se pode aceitar uma circunstância que o senhor mencionou, que consta do relatório da Comissão da Verdade, apesar de não estar nos depoimentos, porque fala de uma situação da época do período ditatorial, querendo aplicar à polícia de agora. Mas a polícia de agora é decorrente de uma estrutura, de um funcionamento daquela época. Isso não tem como se dissociar, infelizmente. Por isso acho tão difícil compreender a polícia militar no nosso estado. Por fim, eu só gostaria de questionar que a questão de falar de tiros sem saber quem está atrás ou não, são todas suposições. A gente supõe que seja assim, a gente acredita, espera que seja assim, e sei que realmente há a pretensão em muitas ou na maioria das situações que seja assim. Mas a gente não pode estabelecer isso como premissa, como fator determinante para se instituir uma ou outra política pública, a não ser que nós tenhamos estudos nesse sentido e comprovação da prática disso, o que, lamentavelmente, todos os estudos que vêm constatando a letalidade policial no Brasil, inclusive orientações externas da ONU, não é o que vem constatando. Muitas vezes até pela questão de falta de treinamento, como foi posto pelo relator. Encerro tratando da própria expressão utilizada, muitas vezes aqui nessa audiência pública, e é muito comum, a respeito dos marginais. E que são sempre utilizada essa expressão para tratar daqueles que estão em uma situação de prática de crimes. Mas ninguém para pensar, para refletir acerca do que significa ser marginal. É aquele que está à margem, aquele que está à margem de toda a sociedade, aquele que está à margem, que está realmente marginalizado pelo Estado. E esse marginalizado, ele vai ser criminalizado, ele vai se tornar o nosso criminoso, o nosso marginal, o nosso bandido, aquele alvo, porque o resto são as, abro aspas, pessoas de bem. Mas quem decide quem são as pessoas de bem? Qual é o bem? Qual é o meu bem? Qual é o seu bem? Eu peço apenas que se reflita um pouco a respeito da necessidade de se efetivar os direitos dessas pessoas, especialmente desses marginais, ciente de todas as críticas, de que parece ser um discurso fácil, mas é o mais difícil que tem, defender os direitos daqueles que não têm e que é muito mais fácil não ver. Obrigada. Obrigado, doutora Fernanda. Cabo Sabino, pois não. Senhor presidente, senhores deputados. Deputado Sabino, eu perguntaria só se a gente vai encaminhar Vamos. Se poderia encaminhar para eu... Você já deixa o seu voto. Não, eu voto sim. Quero pedir você, então, se me permitir, para emendar aqui para Salvador. Minas Gerais. Salvador, não, Minas Gerais já fizemos. Salvador. Okay. Aceito. Pode ser? Ok. Ok. Mas peço desculpa à senhora, doutora Fernanda, porque essa casa, ela muito embora nós não tenhamos as comissões permanentes funcionando, mas às vezes nós temos choques de horário. Valeu, deputado. E eu estava em 3 locais ao mesmo tempo, contrariando a lei da física, mas nós tínhamos que estar. Nessa comissão que nós debatemos esse tema tão importante para a sociedade, que é a unificação das polícias militares e polícia civil, e eu sou um defensor ferrenho da desmilitarização, unificação e ciclo completo, eu acho que pelo menos para a execução do trabalho de segurança pública pelo ente Estado, nós teríamos um avanço em termos de qualidade, prestação de serviço à sociedade. Não estou dizendo que com isso nós resolveríamos o problema da insegurança, porque a questão de polícia ela é apenas um dos itens de tantos outros que precisam ser geridos e resolvidos no nosso país sobre segurança pública. Mas no finalzinho eu vi vocês falando sobre a questão dos presídios, né? E
Nós vivemos num país que praticamente nós temos licença para matar. 8% dos homicídios são elucidados, ou pelo menos identificados seus autores. É o que se diz aí as estatísticas. Desses 8% se leva em média de 7 anos e meio a 10 anos para serem julgados. Em média. Se for réu primário, a senhora conhece muito bem melhor do que eu, tiver bons antecedentes, se for um homicídio simples, se for 6 anos, com 1 ano, passa para a progressão do regime da pena, que aí com 1 ano ele já passa a dormir em casa à noite e trabalhar durante o dia. E sem falar que tudo isso, nós temos um sistema prisional falido, nós já estamos chegando a 718 mil presos, se contarmos os presos em prisão domiciliar no país. E dessa forma nós estamos enxugando gelo. Nós não temos a certeza da punição no país, infelizmente. Então as pessoas hoje cometem crimes porque sempre acham também que não vai dar em nada. Para cada 1000 homicídios nós podemos dizer que 920, praticamente nós não vamos saber quem foi o autor intelectual. Se alguém que estiver pensando em matar alguém nesse momento, ele tem 92% de chance de não ser identificado. E se ele foi identificado, somente o nosso Código de Processo Penal vai permitir que a defesa fique empurrando para 5, 10, 15, até 20 anos para ser julgado. Então, a falta da certeza da punição tem sido um dos graves problemas para o aumento da criminalidade que nós temos hoje. E um sistema prisional que ele não ressocializa ninguém. Nós temos, na realidade, depósitos de pessoas humanas. A grande maioria, eu não sei o censo do sistema penitenciário brasileiro, mas no estado do Ceará, a grande maioria é pobre, negro e não é alfabetizada, ou pelo menos não tem sequer um ensino fundamental completo. E aí nós temos aqui várias pessoas do nível superior que hoje estão com dificuldade de encontrar uma vaga de trabalho no mercado, um mercado altamente seletivo. Agora você imagina um egresso do sistema penitenciário, que uma vez penalizado, pelo menos pela sociedade vai ser penalizado a vida inteira, porque nenhum de nós aqui queríamos hoje contratar uma secretária do lar que tivesse saído do sistema penitenciário por furto, para botar ela para trabalhar em nossa casa. E nós estamos dizendo que nós não somos, muitas das vezes não, nós não somos preconceituosos, nós somos preconceituosos sim. E essa mulher ou esse homem que sai do sistema penitenciário, se ele não tiver uma oportunidade pelo Estado, que tenha o dever sim de ressocializá-lo, ele vai fazer o quê? Ele vai trabalhar onde? Essa oportunidade dele vai ser o quê? E se ele trabalhasse antes de cometer o homicídio e a família recebeu o auxílio reclusão? Ele chega em casa, saiu da pena, ela perdeu o auxílio reclusão. Ele não consegue vaga no mercado de trabalho. A esposa vai dizer o que para ele? Estava melhor quando você estava lá. Pelo menos eu tinha como manter os nossos filhos. E agora? Então nós temos que mudar muita coisa no nosso sistema, no nosso país, temos que modificar nossas leis, nós temos que modificar o sistema carcerário do país para que tenhamos lá dentro escola, para que tenhamos escolas profissionalizantes e que o Estado possa dar oportunidade para o egresso do sistema penitenciário ter uma oportunidade de trabalho. Eu só acredito na ressocialização de alguém se ele tiver as mesmas condições de quem diz que é socializado, que ele tenha condição de trabalhar, que ele tenha condição de viver em comunidade, acima de tudo. E para finalizar, eu tenho na minha concepção, o preso ele só perdeu um direito, a liberdade. Muito obrigado. Quer falar mais pouquinho? Só para concluir, então. Obrigada, bem rapidinho, prometo. Eu gostaria de cumprimentar e corroborar as suas palavras, só, assim, realmente complementando. O Brasil tem, considerando a prisão domiciliar, a terceira maior população prisional do mundo. Um poder judiciário que não dá conta, né? Não é só a defesa que empurra com a barriga, também o judiciário demora anos para julgar isso, decorrente de um excesso de processo. Todo mundo fala que o sistema penal está falido. Quem está falido é o sistema de justiça, o sistema de segurança pública. O sistema penal é um sucesso. O sistema penal cresceu 400% nos últimos 20 anos, nem isso, acho que não estou com os números exatos aqui, mas é um grande sucesso, tem fila de espera, todo mundo sabe nos seus estados qual é o déficit de vagas
vagas no sistema prisional, isso porque tem ainda prisão domiciliar para sanar determinadas dificuldades, como até mesmo do semiaberto, quando não tem vaga no semiaberto, é obrigado a ficar em casa. E será que a gente tem ressocialização no sistema prisional ou... Para ressocializar, a pessoa tinha que ser socializada. Muitas pessoas que não tiveram nem alfabetização, que não sabem dizer a data do aniversário quando são presas, porque não sabem sequer a data em que nasceram. Pensam, nunca ganharam um beijo de feliz aniversário de um pai e de uma mãe para saber a data em que nasceram. Essas pessoas vão ser ressocializadas? Elas podem ser consideradas pessoas socializadas? Então, acho que o problema não é só como estão feitos os nossos estabelecimentos prisionais. Estamos prendendo demais, estamos criminalizando muito, estamos criminalizando questões que deveriam ser resolvidas em outras áreas, porque a gente também viu que prender assim não está dando resultado, as pessoas estão saindo com muito mais dificuldade, muito piores, né, do que ingressaram, se a gente for pensar nessa ideia de interagir com a sociedade. Então, acho que ainda é mais profundo esse problema. Obrigada. Obrigado, doutora Fernanda Mambrini Rodolfo, defensora pública de Santa Catarina, diretora da Escola Nacional dos Defensores Públicos, ENADAPED, ENADEP. Muito obrigado, a senhora contribuiu bastante, com certeza, e parece que nós vamos voltar para Santa Catarina, porque o Cabo Sabino está apresentando os requerimentos aí, e gostou da região lá, eu acho que da exposição da senhora também. Muito obrigado. Só fica à vontade. Terminada a exposição, vou passar a palavra... Não havendo mais deputados inscritos, passo a palavra... Também já foi. Agradeço a presença dos palestrantes. Vamos decidir os requerimentos aqui. Requerimento número 30. De autoria do Cabo Sabino, que requer a realização de encontro no município de Fortaleza, no estado do Ceará, para discutir a unificação das polícias civis e militares. E também, requerimento número 31/2016, do senhor Cabo Sabino, que requer a realização de encontro no município de Florianópolis, no estado de Santa Catarina, para discutir a unificação das polícias civis e militares, incluindo também, aí, a pedido do subscritor, subtenente Gonzaga, a cidade de Salvador também. Com a palavra, o requerente. Senhor presidente, nós estamos apresentando esses requerimentos por entendermos que essa comissão ela trata de um tema muito relevante para a sociedade brasileira, especialmente para essas duas categorias, polícias militares e civis. Então, nós tivemos solicitação de alguns companheiros, como é o caso aqui de Santa Catarina, do Cabo Loutinho, presidente da NASPRA, que me solicitou esse encontro lá. Eles querem discutir esse assunto e eu acredito que Santa Catarina tem muito a contribuir com o tema. E no estado do Ceará, Vossa Excelência sabe que o senhor manda lá, eu apenas pastoro lá o estado, né? Vossa Excelência que manda. Espero que Vossa Excelência, nós aprovando esses requerimentos, Vossa Excelência esteja conosco naquela terra magnífica que é a minha capital, Fortaleza, no estado do Ceará, para nós discutirmos a questão da unificação, ouvirmos as entidades classistas, principalmente daquelas que representam os militares estaduais e as que representam a Polícia Civil, tanto de delegados como de agentes e escrivães, para também sentirmos das categorias o que eles pensam sobre isso, o que tem a contribuir sobre o tema, e espero que os nossos companheiros, nossos amigos aqui desta comissão e demais deputados possam ir conosco ao estado do Ceará. Tenho imenso prazer de receber os senhores lá, naquela terra magnífica, que está muita chuva, mesmo fazendo calor, mas está chovendo bastante no estado do Ceará. É uma terra bonita que o senhor tem que ir, já que o senhor só quer andar em Minas Gerais e São Paulo. Vamos uma vezinha no Ceará, meu irmão. Bom prazer para nós. E Florianópolis, Santa Catarina também. Sim. Salvador. E eu vou conhecer, né? Sendo aprovado, eu vou a Santa Catarina, eu ainda não conheço. Irei lá, tenho grandes amigos como o Lotim, né? Nós temos aqui vários outros companheiros deputados aqui nessa casa, que é daquela terra magnífica. Eu vou conhecer, quem sabe não fico lá em Santa Catarina. Perfeitamente. O Hildo Rocha, vai caminhar? Caminhar, Hildo Rocha. Consulta o plenário se algum parlamentar deseja caminhar a votação. Em votação, o requerimento, os senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Ambos os requerimentos. 31, 30, 2016, 31, 2016, incluindo a cidade de Salvador. Aí fica, o senhor Cabo Sabino,
encarregada lá de convidar e programar, que nós vamos lá com o maior prazer conhecer aquela cidade. Só peço da comissão os cartazes e a faixa para o evento do dia. Perfeitamente. Obrigado. Será providenciado. Alguém mais dizer alguma palavra? Nada mais havendo a tratar, comunico que a próxima semana uma comitiva da comissão fará uma viagem à Alemanha para conhecer o modelo policial alemão, em foco nas polícias estaduais, a fim de subsidiar os trabalhos dessa comissão. O capitão Augusto e o relator Vinícius Carvalho irão para lá e isso é importante. Declaro encerrada a presença de reunião. Antes, porém, convoco reunião ordinária para o dia 10/5, tendo em vista a semana que vem a viagem da comissão, às 14h30,